E olha, ainda falando sobre Flávio Bolsonaro, que a gente falou um pouco antes, que vive aí uma crise de imagem depois de vir à tona a relação dele com o banqueiro Daniel Vorcaro. Entre terça e quinta, deve rolar um encontro dele com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião está prevista para acontecer na própria Casa Branca. Quem trouxe a informação foi o colunista Igor Gadelha, e ele está comigo agora à tarde, porque essa é a aposta de Flávio de tentar mudar o foco da delação. Será que essa é a aposta dele de dizer, não, agora ninguém mais vai falar de Vorcaro e de mim, vamos falar de mim e Donald Trump? O time é bem propício para isso. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Agora Metrópolis. O senador Flávio Bolsonaro deve desembarcar na segunda-feira em Washington, nos Estados Unidos, para esse provável encontro com Donald Trump. Eu falei na matéria ali que está previsto entre a terça e a quinta-feira, mas, segundo fontes da campanha do Flávio, a data mais provável é de que o encontro aconteça na tarde da terça-feira, lá na Casa Branca. A previsão, inclusive, é de que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, também participe dessa reunião com Donald Trump. Por hora, nem a Casa Branca, nem a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília ainda confirmam esse encontro. Mas isso é uma prática comum, né? Nem no encontro com o presidente Lula, a Casa Branca só confirmou muito de véspera esse encontro. E o Flávio, obviamente, Rafa, está indo com dois objetivos. O principal é aproveitar esse time do encontro com o Donald Trump para tentar ali, pelo menos, ofuscar, diminuir a repercussão negativa de todas essas notícias que revelam uma relação muito próxima dele com o banqueiro Daniel Vorcaro. A segunda é uma tática de mostrar uma vitrine política, mostrar que ele também tem força ali com o governo Donald Trump. Lembrando que, muito recentemente, Lula foi recebido, né, com toda a pompa ali pelo Trump na Casa Branca, então ele quer mostrar que também tem esse prestígio, digamos assim, com Donald Trump. O Flávio vai ficar de segunda até a quinta-feira, parece que ele tem outras agendas ali, menos importantes, claro, a agenda mais importante é o encontro com o Donald Trump, mas ele vai com isso. Agora, se esse encontro não acontecer, vai ficar muito ruim para ele. Na campanha todo mundo diz, olha, o encontro está mantido, está 100% confirmado na nossa parte, mas em se tratando de Donald Trump, a gente sabe que tudo pode acontecer. Eleitoralmente, tirando, claro, essa bomba que foi na pré-campanha de Flávio, a relação dele com Vorcaro, mas eleitoralmente, você acredita que o encontro com Donald Trump possa reverter em votos para Flávio Bolsonaro ou vai ser muito mais para agitar a própria base que tem essa relação tão íntima com Donald Trump? Eu acho que ele busca um efeito de curto, médio prazo, né? Ele sabe ali que assim, um encontro com o Trump não tem grande potencial de mudar o cenário dele aqui para o Brasil, eleitoralmente falando. Agora, tem, claro, um potencial de ofuscar essa crise toda do Daniel Vorcaro, porque a pauta vai ser o encontro dele com Donald Trump. Ele também quer mostrar, claro, e isso ele vai usar eleitoralmente, que tem algum tipo de prestígio no cenário internacional, que é algo que a campanha e o próprio presidente Lula vem sempre batendo, né? Que o Lula é um cara experiente, que tem muito prestígio internacional. Então o Flávio também vai usar esse encontro. Para ele basta uma foto, né? Basta ele chegar ali, se ele se encontrar 5 minutos com o Trump e tirar uma foto, para ele vai poder usar isso na campanha. Mas acredito, Rafael, que não deve ter grandes impactos eleitoralmente aqui no Brasil, até porque ele tem outros problemas, né? Isso vão surgir, né? Esses problemas podem surgir ali ao longo da campanha, mas acho que não vai ser algo ruim para ele, né? Vai falar para a base dele, tem uma parte da base dele aí tá meio assim, né, chateada, vai votar nele, porque não vota no Lula, mas a base dele tá meio ali, né, desestimulada, até uma parte da base está decepcionada com todas essas revelações do Daniel Vorcaro, então eu acho que ele também vai usar esse encontro para tentar ali dar um ânimo na própria base, que vê o Trump ali como principal líder da direita mundial. Outro ponto que me chama a atenção, Igor, é óbvio que a gente sabe desde o ano passado que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, mantém essa relação próxima com o governo Donald Trump, mas até ele, até o próprio Eduardo, também aparentou ter ficado, se não assustado, pelo menos um pouco decepcionado com essas descobertas em relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Como você acha que esse encontro também dos dois irmãos, essa conversa, pode ajudar que Eduardo se torne de fato um cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro, mesmo estando lá nos Estados Unidos, mesmo sem poder voltar para o Brasil? Olha, Rafael, eu vou discordar de você, porque assim, as revelações feitas até agora mostram que o Eduardo está muito envolvido em todo esse esquema, né? Se é que a gente pode chamar de esquema, mas nessas tratativas para um patrocínio
de Daniel Vorcaro, na verdade, por meio de empresas de Daniel Vorcaro, ao filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. O patrocínio, como a gente viu no áudio e nas mensagens, foi pedido pelo Flávio Bolsonaro ao Daniel Vorcaro, mas o Eduardo Bolsonaro era produtor ali do filme do pai, então certamente ele já sabia disso, que esse dinheiro estava entrando, talvez não soubesse que se tratava de um Daniel Vorcaro explicitamente, mas ele sabia que esse dinheiro estava entrando por meio de uma empresa, né, que estava doando aqui no Brasil. Eu custo acreditar que ele não sabia, né, de onde vinha esses recursos mesmo, né? Então eu acho que ele está muito ligado nesse tema em relação ao irmão Flávio Bolsonaro, e lá nos Estados Unidos eu acho que eles vão conversar sobre esse tema. Aí, eles sempre costumam conversar pessoalmente, né? Costuma ser um encontro em que o Jair Bolsonaro costuma mandar recados, né, por um meio de um interlocutor de confiança, no caso, o Flávio, para o filho Eduardo, que vive autoexilado há mais de um ano. Acho que eu me expressei mal. Quis dizer que ele está decepcionado. A aparenta decepção é do caso ter vindo à tona, não necessariamente de saber. É isso, mas eles estão tentando jogar junto. O que está tendo um pouco ali de boi na linha, como a gente chama, é em relação ao Mário Frias. No começo ele disse que o filme não tinha recebido dinheiro do Daniel Vorcaro, e realmente não do Daniel Vorcaro pessoa física, né? Mas todos os negócios do Daniel Vorcaro, pelo que a gente tem visto, eles são por meio de empresas, fundos, né, que tem ligação com o banqueiro. Nunca, dificilmente era com dinheiro do CPF do Daniel Vorcaro ou diretamente do Banco Master. O que o Banco Master fez com o CNPJ dele foi publicidade em vários veículos de comunicação, né, em vários eventos. Aí sim ele fazia isso em troca da publicidade. Mas esses esquemas aí mais escusos do Daniel Vorcaro eram feitos por meio de empresas, né, das quais ele era sócio oculto, ou por meio de fundos de investimento ligados a ele. Vou aproveitar você aqui para falar da sua segunda manchete do dia. Segunda, né? Não estou errado, não. Segunda manchete do dia, que a defesa do Vorcaro pediu para o STF para que ele seja levado de volta para Papudinha. Lembrando que ontem à noite a Polícia Federal ela rejeitou a proposta de delação premiada de Vorcaro. Falta ainda a PGR dar uma resposta. A PGR, inclusive, deu mais tempo à defesa do Vorcaro e agora ele faz esse pedido. Queria que você explicasse um pouco, dentro do âmbito dessa negativa da Polícia Federal, dessa expectativa da PGR, como é que entra esse pedido? O que é que a defesa de Vorcaro pretende ao pedir